Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao espaço virtual da TouchUp Escola de Negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Vocês estão vendo aí no slide o número 8 na frente, porque esse é um tópico onde nós aqui na TouchUp tratamos esse assunto dentro das nossas formações. Então, se você vai fazer uma formação de liderança, de técnicas de secretariado e recepção, você vai ouvir falar sobre cultura organizacional e a gente ministra esse conteúdo dentro das nossas formações, tá? E hoje a gente vai dar um pedacinho aqui dessas dicas, um pouquinho, uma palhinha para vocês, e esse é um papo importantíssimo, principalmente para a pessoa jurídica, para o PJ, né? Ou para a empresa, para aquela pessoa que é MEI, aquela pessoa que tem um negócio grande ou tem um negócio pequeno, né? É um tema muito relevante hoje, cultura organizacional. Então a gente trouxe hoje aqui para vocês um pouquinho sobre esse assunto. Bom, aí a gente vai fazer os velhos convites, né, do YouTube. Se inscreva no canal, clique no sininho para você sempre estar atualizado de outras dicas importantes para o seu negócio e para a sua carreira. E também compartilha para as pessoas que você acha que esse assunto vai ser interessante e vai poder ajudar, tá? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho logo, vamos tocar logo no assunto da cultura organizacional. A gente vê aqui uma definição. Essa definição eu trouxe ela de um blog, tá? De uma empresa que trabalha com gestão, recrutamento, consultorias. E eu gostei dessa definição, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. O endereço está embaixo, tá? Do blog. Eles falam o seguinte: cultura organizacional, cultura empresarial ou cultura corporativa, né? Estes são os termos que definem o conjunto de hábitos e crenças firmados por meio de normas, valores, expectativas e atitudes compartilhados por todos os integrantes de uma empresa. Bom, quando a gente fala de cultura, eu gosto sempre de trazer esse tema nas nossas aulas, começar pelo termo cultura, né? Cultura, originalmente, a origem dessa palavra etimológica vem do termo cultivo, cultivar, né? Então, se você for trabalhar isso aí, buscar as informações históricas dessa terminologia, você vai entender que a cultura veio dessa raiz de cultivar. E o que é cultivar? Cultivar é tudo aquilo que você faz para que uma semente que você planta naquele solo floresça, sobreviva, frutifique ali, né? E viva naquele lugar. Então, se você planta uma semente num solo, toda a ação de ajuda que você fizer para ela sobreviver, para ela florescer, crescer e dar frutos, isso a gente chama de cultivo. Você vai regar, faz parte do cultivo. Vai preocupar-se com a sombra ou com o sol, faz parte do cultivo. Porque todas essas ações vão permitir que ela sobreviva. E a origem desse termo cultura veio exatamente dessa ideia. Então, cultura seria todas as ações humanas, né, que no caso o ser humano faz para o outro ser humano, né, todas as ações que nós, enquanto humanos, né, criamos para que nós consigamos sobreviver no lugar que nós vivemos. Não vou me delongar muito nesse assunto, essa é uma temática muito propícia da filosofia, da sociologia, né? E a gente traz um pouquinho dessa ideia para vocês entenderem. Então, quando você fala assim, uma pessoa nasceu lá no Polo Norte, o ser humano ele não consegue nascer no Polo Norte bebezinho, ser largado lá e sobreviver. Então, as pessoas que nasceram no Polo Norte antes desse bebezinho, eles já descobriram o que é necessário para um ser humano sobreviver ali. Né? As roupas que ele precisa vestir para não morrer, né, de frio, a comida que tem naquele lugar, que é comestível aos seres humanos, os hábitos sociais, porque nós somos seres sociais, então é importante que o lugar que a gente
vive, onde a gente nasceu, nos sinalize quais os comportamentos que fazem com que sejamos aceitos naquela comunidade, para sermos felizes, para crescermos saudável, né, e podermos prosperar ali enquanto espécie, enquanto ser humano onde a gente está. Então, cultura é todo esse movimento que foi criado para que a gente sobreviva no meio que a gente nasceu, né? E quem que transmite a cultura? Quem veio primeiro, que é nós, né? As pessoas que estão aqui antes de nós. É a sociedade que transmite a cultura através do que a gente chama de educação, que é a transmissão da cultura, né? Então, é responsabilidade de toda a sociedade de transmitir, principalmente aos mais novos, né, os hábitos e costumes para que eles sobrevivam cada vez melhor ali onde eles nasceram, onde eles estão. E quando a gente traz essa terminologia tão abrangente para dentro da empresa, do meio corporativo, a gente vai entender também que é assim que funciona. Quando você vai trabalhar numa empresa, ou quando você cria a empresa, você cria uma casa, né, um universo, um lugar, né, que não é de todo mundo, né? A pessoa que cria, por exemplo, o dono da Coca-Cola criou uma empresa que é a Coca-Cola e que não fui eu que criei, eu e o Elisama que criei. Então, se eu vou me voluntariar a trabalhar na Coca-Cola, né, eu vou entrar no universo de outra pessoa que alguém criou. Então, se eu estou entrando num terreno que não é meu, né, ali naquele terreno tem maneiras de comportar, de agir, que a pessoa que idealizou aquela corporação, aquela empresa, pensou para aquele lugar. Tem marcas ali que são do dono da empresa, né? Identidade. E quando eu passo por um processo seletivo numa empresa e falo assim, nossa, legal, conheci tudo o que você pensa, toda a ideia que você tem para a empresa, sua missão, visão e valores, tem a ver com os meus, eu vou trabalhar aí. Então você está entrando num terreno que não é seu. E quando você entra num terreno que não é seu, que é do outro, você precisa entender, né, onde o outro está indo, quais as ferramentas que ele está usando, qual o comportamento que ele acredita que é bacana para o ideal dele ali enquanto empresa. E aí você entra ali dentro, você tem que entender a cultura daquele lugar. Como que funciona aquele lugar. Tá? Então, você tem que se adaptar aos valores, às atitudes, às normas, o que pode, o que não pode fazer. É como se alguém entrasse na nossa casa. Quando você recebe uma visita na sua casa, vamos supor, na sua casa você não gosta que, por exemplo, as pessoas fumem, né? É sua casa. Então, se alguém vai visitar a sua casa, é respeitoso da parte da pessoa que visita, se ela fuma, perguntar para você se você gosta que fuma na casa, porque a casa não é dela, ela está visitando. É a mesma coisa. Você vai entrar no espaço de outra pessoa quando você entra numa empresa. Você vai somar. Aquela empresa não é sua casa. É a casa de outra pessoa. Portanto, você precisa entender bem os valores, as atitudes, as expectativas, as normas daquele lugar, para ver se ali é um lugar interessante para você trabalhar, quando eu estou falando da pessoa física. E quando eu falo da pessoa jurídica, quando você vai montar um negócio, você tem que pensar nesses valores, nessa identidade, né? Porque ali você está criando um espaço seu, uma marca sua, e quanto mais consolidado for a identidade, melhor vai ser para você achar as pessoas que combinam com a maneira de você pensar, que conseguem, né, se alinhar no trabalho com você, que acreditam nas mesmas coisas que você e, portanto, assim você vai conseguir ter uma equipe que vai conseguir atingir os objetivos que você quer, tá? Enquanto empresa. Então, basicamente, a definição é essa. E aqui eu trago para vocês alguns componentes da cultura organizacional, né? A gente fala aqui, por exemplo, de artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas, né? O que eu quero dizer com isso? Artefatos são o quê? Símbolos, né? Quando você entra no espaço, existem símbolos, coisas que identificam, né? Quando você entra na casa de alguém, você consegue ver ali fotografias, obras de arte, né? O som, a decoração, tudo aquilo ali fala sobre o dono da casa, né? Fala do que ele gosta, do que ele acha bonito, do que ele vê significado, né? E isso faz parte ali da cultura daquela pessoa quando eu estou falando de uma casa.
numa empresa da mesma forma. Então, quando você entra numa empresa, é muito importante você observar e você, enquanto empresário, né, construir, né, um cenário, um ambiente que represente o que você acredita. Né? Através de símbolos, às vezes uma bandeira, às vezes um objeto, uma obra de arte, um quadro, uma frase, né? Alguma coisa que sinalize o que você acredita. E é muito importante também você deixar definidos os seus valores. O que é importante para você nas relações, né? Enquanto empresa. O que é mais importante? Quais são os valores que você encontra? É a lealdade? É a parceria? É o sigilo? É a discrição? Né? São valores de solidariedade? O que é importante enquanto empresa de valores? Isso faz parte da cultura. Isso deve ser bem descrito e definido, para que os seus colaboradores se identifiquem ou não com aquele local e queiram estar ali por um sentido. Né? E as pressuposições básicas, eu diria que são os seus objetivos, onde você quer chegar, os seus ideais. Né? O que você acredita que... para que você acredita que o seu negócio existe? Né? E dessa forma você vai também alinhar aí as pessoas interessadas a trabalhar com você aos seus interesses. Outra coisa importante sobre cultura organizacional, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre, é o papel dos funcionários na cultura, né, organizacional. É muito importante você educar sua equipe, seus colaboradores, você, pessoa jurídica, né, empresa, empresário, através do setor de RH ou da pessoa que representa esse setor, né, ou de você mesmo, empresário, você imprimir na equipe, né, compartilhar com eles e bater nessa tecla da importância deles entenderem a cultura organizacional da empresa. Então, assim, quando você compartilha isso com a equipe, né, isso reforça ainda mais a identidade da sua marca, do seu negócio. Então, quando você observa características pessoais e profissionais, por exemplo, da sua equipe, né, que tem a ver com a sua marca, é interessante. Símbolos materiais, por exemplo, você começa a planejar, né, o seu RH, planejar equipamentos, marca, cor, né, que sinalize, que remetam à cultura. Né? Quem carrega isso? A sua equipe. No uniforme, por exemplo, num copo, né? Muita gente faz esses materiais, numa caneca. Às vezes você trabalha numa sala, né? Isso são indicadores que a equipe carrega, sinalizadores de uma cultura. São símbolos, né? Um uniforme, a cor do uniforme, o modelo do uniforme, o equipamento que ele usa, né? Essa padronização comunica a cultura, comunica alguma coisa. Então, quando você constrói esses artefatos, esses símbolos materiais, quando você deixa visível a história do seu negócio, né? Como eu coloquei aqui, rituais e cerimônias, como você comemora, a maneira de se comemorar. Vou dar alguns exemplos que eu já vi por aí. Por exemplo, eu entrei numa loja de sapato, não vou aqui falar a marca, né? Mas eu entrei numa loja de sapato no shopping esses dias e a gente estava efetuando o pagamento e no caixa, bem assim na porta, né? Na parede, de uma forma bem bonita, decorativa, tinha uma breve história do dono da marca. E eu achei muito interessante, falando ali que ele começou como engraxate, né? E isso bem visível, bem grande, de uma maneira resumida, atrativa, onde os colaboradores se orgulhavam de falar: você já conhecia a história? Bem interessante mesmo, seu fulano, ele veio aqui uma vez, deu uma palestra. Então, assim, isso deixa próximo dos colaboradores a história, os sentidos, os valores daquela marca. Né? Então, quando tem uma história para contar e os seus colaboradores sabem da história. Não só os colaboradores, os clientes também passam a saber. E essa história dá sentido à sua marca. Rituais e cerimônias. Não sei quantos de vocês já assistiram filmes, principalmente quando o pessoal bate meta, que eles correm lá e batem o sininho. Então, são estilos de comemorações que marcam, né, momentos da empresa. Então, aquela forma de comemorar e o que se comemora
é a marca da cultura da empresa. E quem como que eu posso dizer? Quem concretiza isso é a equipe. Né? Quando você passa esse ritual para a equipe carrega, imprime isso nela e traz esse valor aí, está junto da marca. Uma linguagem, a forma de comportar, de falar, a maneira de tratar, né, termos que você usa. Né, o Google usava muito isso, né, o Googles usava o nome da marca para adjetivar coisas bacanas relacionadas à tecnologia, né, ou inovadoras. Então, assim, você começa a usar a sua marca, né, como adjetivo de comportamento. Né? Então, quando você escolhe essa linguagem, quando você desenha uma linguagem que é própria do seu ambiente, que é própria dos seus valores, da sua marca, quem que estende isso? Quem que fala essa linguagem? A sua equipe. Você tem que educar ela para que ela carregue a sua cultura. Então, esses são os principais o principal papel dos funcionários para que a cultura não morra. Né? Então, você faz com que a sua equipe carregue a sua cultura, com um RH criativo, com um endomarketing. São estratégias hoje que a gente utiliza para que a nossa cultura organizacional fique imprimida, impressa na nossa equipe. E a equipe vista essa camisa, a camisa da cultura e da identidade da marca. E isso é importante por quê, gente? Por que eu tenho que fazer isso, Elisama? O que eu vou ganhar com isso, né? Então, a gente vê aqui, eu trouxe... vou até diminuir aqui para vocês verem melhor. Olha que legal. Qual a importância da cultura organizacional forte, né? A gente vê aí hoje em dia pelo menos 3 fatores importantes. Fortalece a imagem da companhia, aumenta a produção e o engajamento e entrosamento da equipe também acontece quando essa identidade é timbrada ali na equipe, no pessoal. Quando isso é forte, quando a cultura é bem trabalhada, tá? Fortalece a imagem da companhia, as pessoas acabam sabendo sobre você. Né? A sua cor está em todos os lugares. As pessoas identificam rapidamente. Hoje o pessoal tem falado muito de sangue verde, sangue laranja. Né? A cor do branding, da marca daquela empresa, começa a ser associada facilmente no mercado pela clientela. Né, que você coloca na mídia, nas redes sociais. Hoje a gente está num momento muito visual por causa da internet, das redes sociais. Né? Então, tudo que você trabalha com cor traz identidade e timbra a sua cultura, né? deixa ela registrada. Então, escolher uma cor adequada, né? Uma imagem adequada, faz essa cultura ficar firmada e lembrada com mais frequência. Isso é importante, que é o que a gente chama de é uma das vertentes, das abas do merchandising, né? Que é o marketing indireto. Então, as pessoas acabam fazendo propaganda de você, né? Sem nem ao menos nunca ter consumido nada, ou sem você ter pagado, né, tem dado nenhum dinheiro para elas, pago elas para fazer essa propaganda. Elas simplesmente fazem porque é tão forte a sua marca, é tão visível que não tem como não falar sobre ela. Né? Em algum momento você vai citar, com exemplo ou com alguma coisa. Então isso traz essa divulgação, esse merchandising. Que é essa propaganda indireta. Outra coisa bacana, quando a cultura ela é forte, ela é bem definida, aumenta a produção. Por que aumenta a produção? Porque as pessoas são encorajadas, nós só trabalhamos por aquilo que a gente acredita. Quando a gente está engajado, que é outro fator que promove esse engajamento, esse espírito de time, de equipe, tá? Quando a gente está motivado, quando a cultura já nos convenceu, já nos impregnou, é um dos fatores de motivação. Né? Quando a cultura está em nós. Nós acreditamos nessa cultura e a gente já absorveu ela. Né? Aí a gente trabalha com mais afinco, a gente veste a camisa, né? A gente põe a mão na massa, né? Que é o que muita gente fala hoje em dia. Pela causa, pelo propósito, porque a gente acredita em algo. E outra coisa muito importante é o engajamento. Quando a cultura ela é forte e ela está bem trabalhada, as pessoas se identificam umas com as outras. E já é comprovado que já ouviram até dizer isso muito por aí, né? Que o tubarão anda com o tubarão, né? Isso remete à ideia de que os iguais
andam sempre juntos, né? A gente tem uma tendência a parear com as pessoas que nós nos identificamos. E quando nós estamos num ambiente onde todo mundo se identifica, fica mais fácil o entrosamento, o engajamento, o trabalho em equipe. Tá? Evita-se os conflitos, não diminui os conflitos, não é que eles acabam, eles diminuem, eles são mais fáceis de ser resolvidos, porque tem um motivo central que nos une, que é o sentido ali daquela marca, daquela identidade. Por isso a importância desse fortalecimento da cultura organizacional, de você pensar sobre isso hoje em dia. Então o objetivo de hoje, basicamente, é trazer para vocês essa temática da cultura. Espero que tenha agregado valor, que vocês tenham gostado, né? E fiquem ligados aí que sempre a gente vai ter alguma dica sobre algum aspecto importante no mercado de trabalho para a sua carreira, para o seu negócio. Obrigado pela audiência mais uma vez. Fica ligado. Tchauzinho e até a próxima.